Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Senhor, nós precisamos sempre de Ti. O ser humano não pode viver sem o Senhor. Tu mesmo disseste, sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Ti, não somente na igreja, precisamos de Ti em casa, na rua, no serviço, em qualquer lugar, precisamos de Ti. Que o Senhor possa nos assistir nesta hora, dando-nos a bênção que precisamos, que é a bênção espiritual. A física sempre vem depois da espiritual. Se nós buscamos o Teu reino e a Tua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Você nasce num reino. Quando nós nascemos no mundo, nós nascemos também num reino mundano, pervertido, mortal, enfermo, tudo de mal nós temos neste reino que nós nascemos. Nascemos pelo sexo e a vida toda nós carecemos de vigiar, de guardar a nossa vida, de pedir misericórdia a Deus, porque estamos vivendo num reino carnal. Esse é o reino no qual você está hoje, o mundo está hoje. Falando do lado físico, nós temos o lado espiritual, que também é um reino. Mas se nós não sabemos viver do lado natural deste reino, também não vamos saber viver o lado espiritual. Então, neste lado natural, nós temos que combater os males que vêm contra o espiritual. Sempre nesta carne, Paulo diz que a carne combate contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, eles não podem combinar, carne e espírito. Então, se vivemos na carne, vamos satisfazer a vontade da carne e vamos entristecer ao espírito. Por isso nós temos uma mudança de natureza. Quando se muda de natureza, isso é nascer de novo. Nascer de novo é uma mudança de natureza. Deixamos aquela natureza que seguíamos de nosso primeiro pai, que nos trouxe ao nosso primeiro reino, o reino físico, carnal e mortal. Nós deixamos aquela natureza, agora tomamos a natureza do reino espiritual no qual nós nascemos. Já aprendemos que tem esses 3 passos para nós nascermos neste reino espiritual. Justificação com Lutero, santificação com Wesley, a restauração dos dons espirituais. E aí vem o novo nascimento. Aí você tem uma nova natureza. A nova natureza
do Espírito Santo no dia que você vive. Sempre é bom guardar isso. Que a pessoa diz, eu tenho a natureza dos dias de Jesus, dos dias dos apóstolos. Eu recebi, o próprio irmão Branham diz assim, você diz, eu recebi o Espírito Santo lá do dia dos apóstolos. Irmão Branham diz, pode que hoje seja um pouco diferente. Por quê? Porque tem uma mensagem para cada época, para cada tempo e para cada período deste reino físico. A gente é governado pelo físico, reino espiritual, a gente é governado pelo espiritual. Nunca deixe isso para trás. Você tem que saber que a sua natureza humana sempre combate com a natureza divina. A natureza divina está dentro de você, a natureza humana está aí em você, que é a sua carne. Mas aquilo que você mais sustenta é o que vence. Quem sustenta a carne é vencido pela carne. Quem sustenta o Espírito, então o Espírito vence a carne. Este reino que estamos aqui na Terra, nós podemos viver em dois lugares. Um reino natural, que é mundano, perdido, e convertemos ao reino espiritual, isto é, quando nós nascemos de novo. É a sua alma que vive este novo nascimento. Está na sua alma. Tudo é novo na sua alma. No seu físico você vai ficando velho, vai cansando, vai se enfermando e vai morrer. Mas no seu espírito, que é na sua alma, que mudou a natureza do seu espírito agora, a natureza do seu espírito é Deus. Antes a natureza do seu espírito era a natureza do seu pai, do mundo. Mas você nasceu de novo, aí você nasceu do Pai Celestial. Sua natureza agora é a natureza de Cristo. Por isso, irmão Branham pregou a estatura de um varão perfeito e mostrou que fé e novo nascimento está na base. E cada um de nós, quando nascemos neste reino, aí tudo é diferente. Aquela fé que tem na estatura perfeita não é a nossa fé, é a fé de Cristo. Aquela virtude não é a nossa, é a de Cristo. Aquele conhecimento, aquela ciência não é nosso, é de Cristo. Aquela temperança também não é nossa, é de Cristo. Aquela piedade não é nossa, a nossa maneira de agir de uma forma pia. Não, não é nossa, é de Cristo. E aí, o amor fraternal não é nosso, é de Cristo. É Cristo vivendo esta cétupla natureza dentro do ser humano. Agora, deixa eu repetir aqui para vocês, porque estamos agora falando de um reino espiritual. Este você nasce nele. Assim como você nasceu no reino natural, você nasce agora no reino espiritual. Os motivos, as motivações que você teve no reino natural, de vir ao mundo, chorar, gritar, sentir, falar. Então, isto é o que você teve no reino natural, enfermar, morrer. Aí você tem agora no reino espiritual, quando você nasce de Cristo, você tem a vida, você pode crer na sua saúde, porque agora é uma saúde espiritual, mesmo que você tenha Cristo curando o seu físico, mas o seu físico é do reino natural. Mas você tem a sua alma, que é do reino espiritual. Amém? Então guarde bem, ele é o futuro rei desta terra. Se Cristo é o futuro rei desta terra, ele tem que ter súditos hoje, que ele possa governar da parte espiritual, para depois ele governar aqui fisicamente com os seus súditos. Escuta, ele é o futuro rei desta terra. 48, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, muito conhecido por nós. Isso não quer dizer que ele não é rei hoje. E muitas vezes a pessoa engana, porque o irmão Branham diz que ele é rei hoje, aí eles põem que você está no milênio.
Isso é a sua alma. Ele é rei hoje da sua alma, na sua natureza. Ele reina sobre você. Agora vamos ver se nós estamos deixando ele reinar sobre nós com tudo que é de sua natureza, dominar a nossa natureza carnal. Porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Não é rei do imundo, não é rei das coisas mundanas, é rei dos santos. Isso quer dizer rei de um povo separado. Ele só pode dominar cada um de nós quando nós estamos separados das coisas do mundo. A natureza de Deus entra e você começa a abominar as coisas do mundo, porque o reino de Deus está operando em você, para mostrar que você vai para o milênio, que é uma terra boa, sem doença, sem dor, sem morte, que ainda não é novo céu e nova terra, mas é um lugar onde hoje você já começa a sentir na sua alma que é um descanso. Quando você tem uma mensagem que te dá descanso, te dá repouso. Se você não tem uma mensagem que te dá descanso, você fica à procura de uma mensagem. Você está à procura de algo para poder descansar a sua alma. Quando você encontra este algo, a sua alma descansa, você fica em paz. Todo mundo preocupado, igreja daqui, igreja dali, você sabe, eu estou certo do que eu tenho, da mudança que Deus tem feito na minha vida, eu estou satisfeita, eu estou satisfeito com o que Deus me deu, porque eu tenho uma mensagem. Se você tem um reino, você tem um rei. Se você tem um rei, você tem uma mensagem. Você não pode viver num reino sem ter o governante deste reino. E Cristo é o que te governa, não é o pastor. Aí você pode ficar com cisma, com medo do pastor, mas não adianta nada. Nós temos que ter temor, é de Deus, porque Ele é que quer governar em nós. E Deus sabe quais são nossos pensamentos, Deus sabe quais são nossos desejos. Se nós estamos querendo abandonar nossos desejos e tomar os dele, Ele sabe. Ou se nós não queremos abandonar nossos desejos para poder tomar o dele, ser governado pela palavra. Há muita coisa nesta carne que só serve para este mundo. Tudo que está na carne, diz a Bíblia, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, isto não vem de Deus, é do mundo. O mundo passa com suas concupiscências, que é com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Ele é o nosso rei. Ele é rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. Não é deste sistema moderno, mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Se nós estamos num reino espiritual, é porque nós nascemos neste reino espiritual. Você está aqui no mundo porque você nasceu aqui no mundo. Aí no reino espiritual você está porque você nasceu no reino espiritual. Algo te gerou. A semente do seu pai te gerou no reino carnal, natural. E agora a semente de Deus gerou você, trouxe um novo nascimento à sua alma, na sua vida, para você mostrar que você está num reino espiritual. Não é do sistema do mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Irmãos, se nós agimos como o mundo, então o mundo não vê diferença em nós. Cadê a diferença? Olha, já nasci no reino de Deus, mas cadê a diferença nossa do mundo? Vamos ler aqui.
porque aqui mostra tudo o que nós devemos ser. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. Se nós nascemos no reino de Deus agora, refletimos esta natureza, este espírito do reino de Deus. Você sabe que cada vez que Deus manda uma mensagem, é um reino que Ele tem na terra, no seu povo. Ele reinou com Lutero, simplesmente com justificação. Ele reinou com Wesley, simplesmente com a santificação e a justificação. Ele reinou com o movimento pentecostal, que teve a juntar os 3 passos para que eles pudessem estar bem no movimento pentecostal. Por isso se viu o povo pentecostal lá de 1900, que pulava, gritava, que sorria, que chorava, que até rolava no chão. Porque eles tinham tomado justificação, santificação, quer dizer, ele foi justificado perante Deus. É Deus que te vê justo e justo, não tem pecado. É Deus que te santifica. E aí, é através do sangue dele que ele te santifica. Aí eles vieram com a restauração dos dons. Mas se a pessoa notasse bem, o novo nascimento veio com o ministério do profeta. O novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo agora, nesse último tempo. Por isso, irmão Brana diz, você precisa nascer de novo da mensagem. Já não é aquele nascimento que você teve durante as eras. Não é o nascimento que você teve de justificação, santificação, restauração de dons. Tudo é novo, um novo nascimento. Olha, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Foi o reino de Deus nesse novo nascimento. Os dias do Filho do Homem, exatamente nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Claramente, São Lucas 17, 26 a 30. Os dias do Filho do Homem, é o reino do Filho do Homem, Deus num homem na terra. E aí vem os dias do 7º anjo, onde você encontra esse terceiro passo, onde deve-se nascer. Tem que nascer agora da mensagem. Por isso as pessoas que elas acham que nasceram através da primeira etapa, não é nascimento. O nascimento dá exatamente agora, na terceira etapa, é onde tem vida. O reino, você pode começar aquele reinado de Lutero, de Wesley e os dons espirituais, mas aí precisa nascer na era que nós vivemos. Você sabe, viemos de um século anterior. Nós estamos aqui vindo de um século anterior. E o que tinha no século anterior? Deus em carne, em seu profeta. O Elias, o 7º anjo. Então o que eu tenho que nascer, aqui no século 21, eu tenho que nascer exatamente desta mensagem, destas 3 etapas da mensagem. Por isso as pessoas não conseguem entender a mensagem, porque elas não chegou nem a nascer. Elas precisam nascer, e quando você nasce, sempre tem um sinal, tem um choro, tem um grito, tem dores, tem sangue. É mostrado Deus do nascimento natural, o espiritual. Deus vem manifestando também, é a parte espiritual. Você vai encontrar a água, a primeira etapa, o sangue, a segunda etapa, a vida na terceira etapa, a criança, a mensagem, para que todos nós possamos nascer nesse reino.
Senão as pessoas estão nascendo no reino pentecostal, no século passado, quando Deus já deu um novo nascimento. E vamos voltar lá atrás. Quando Jesus esteve na terra, ele falou para Nicodemos do novo nascimento, São João 3. Quando William Branham esteve na terra, ele falou do novo nascimento da mensagem. Olha para você ver, exatamente o leste e oeste. Era Cristo e Branham, os dois extremos. E Jesus sempre dizia: eu sou o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. O ministério idêntico é o ministério de Cristo e o ministério do profeta. Não é o ministério de Paulo, escuta bem, e o ministério do irmão Branham. O alfa e o ômega, princípio e fim, é exatamente o ministério de Cristo e o ministério do irmão Branham. Quando você alcança esta luz, então você nasce nos trovões. O seu grito vai ser 7 selos revelados, 7 trovões revelados. E agora o que acontece? Novo nome. Você nasceu. Vocês estão me entendendo? Vocês nasceram agora da mensagem. Você não nasceu na primeira etapa, na segunda etapa. Não. Você vem nascer na terceira etapa. É aqui que está o seu nascimento, para você ter o crescimento espiritual dentro da terceira puxada. E nós estamos aí desde a mensagem do irmão Branham, em 1963, com este novo nascimento, para que todos nós possamos ter a mentalidade firme que nós precisamos sentir a alegria do novo mundo espiritual que nós nascemos. Porque a criança chora. Ela nasceu no mundo, é um novo mundo. Não é o mundo do ventre, mas é o mundo dos humanos. Por isso ela chora. E quando você nasce de novo da palavra de Deus, através da mensagem do dia, você vai sentir bem, chorar de alegria, também pela mensagem que você tem recebido, porque você nasceu no novo reino, o reino da palavra revelada, o reino da revelação. Você sabe, primeira etapa não é reino de revelação, segunda etapa não é. Simplesmente eram partes que iam trazer-nos para esta revelação, para este reino, onde nós estamos hoje. Por isso as pessoas não entendem. Porque o Cordeiro saiu do trono para poder trazer este reino para nós. Apocalipse 10, do verso 1 em diante, vai mostrar que o Cordeiro saiu do trono. Ele tomou o livro e desceu no Monte Pôr do Sol, com o livrinho aberto, para mostrar para nós que nós precisamos deste nascimento da mensagem, da revelação que veio no Monte Pôr do Sol. Amém, amém. Por isso é que nós nos conduzimos diferente do mundo, nossa cidadania está nos céus, nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso, aqui podemos parar mais um pouquinho. Se você nasce, é o novo nascimento que o irmão Branham está falando nas eras ainda do novo nascimento que Jesus falou. Onde Jesus é o Rei. Mas quando você nasce da mensagem, Jesus agora é verdadeiramente Rei com novo nome. Porque você está nascendo da mensagem, da revelação, dos selos, que as pessoas não têm interesse de saber. Porque o Cordeiro saiu do trono, porque a era terminou, porque o último eleito entrou, porque Deus tem novo nome. Eles não interessam, porque isso aqui é o reino espiritual da noiva.
a esposa de Cristo, esta já nasceu neste reino. E este reino é uma família, eu quero chegar lá. Este reino é uma família. Na família Brana havia brigas. O irmão Brana disse que eles brigavam. Mas de tarde eles davam a mão para o outro, porque eles eram Brana. Brana natural. Agora eu quero te explicar isso, que o Brana espiritual também tem suas lutas. O Brana espiritual é aquele que crê na mensagem revelada que o William Brana trouxe, porque Cristo não tinha outro meio de trazer a revelação dos selos, se não fosse através de um outro homem. O próprio Cristo, mesmo em pessoa da Galileia, ele não podia fazer isto mais, porque ele tinha voltado ao Pai. Foi por isso que ele voltou ao Pai, que ele veio como fagulhas de fogo, de línguas de fogo no Pentecostes, mas depois, durante todas as eras, ajunta todas as fagulhas e forma um corpo outra vez, quando Deus vem em carne no nosso meio, no sétimo anjo. Amém. Por isso é difícil das pessoas verem. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sétimo era exatamente o sétimo selo, o sétimo anjo, que era para ser vigiado, e as pessoas não olham para isso. E o sétimo é a vinda do Senhor, porque o Senhor vem no sétimo. Guarde bem, vigie bem o sétimo. Para você entender isso, você tem que nascer nesse reino. Você não nasce nesse reino, você fica no reino da primeira e segunda etapa, você não sabe nada da terceira. Como muitos sempre estão comendo da primeira e segunda etapa daquele reino que você já passou, que já te formou. Seria como voltar à água, voltar ao sangue, quando você já está no tempo da vida. Esse é o tempo nosso, é o tempo da mensagem revelada. Não é o tempo da água, da primeira etapa, da segunda etapa do sangue. É tempo da vida, é tempo quando você vai mostrar que verdadeiramente esta mensagem deste reino está em você. Aí começa assim, por isso, falando do reino que nós estamos vivendo aqui, e este reino ainda é o reino espiritual de Cristo. Quando o irmão Brana fala nas eras, é isso daqui, ó. Você tem que ver depois o lado espiritual, que não é só isso daqui, ó. Refletimos o espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o nosso rei. Por isso que as nossas mulheres não se vestem com roupas de homens. Não veste roupa de homem, nem na igreja, nem na rua, nem no trabalho, lugar nenhum. É isso que o irmão Brana já está mostrando, porque isso é bíblico. 22:5 de Deuteronômio, a mulher não usa vestimenta de homem, nem homem usa vestimenta de mulher. Sem lugar algum. É abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Nem cortam o cabelo. 1 Coríntios 11. Por quê? Porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Não precisa colocar um véu sobre a cabeça. Agora o cabelo foi dado em lugar de véu. Então elas não cortam o cabelo. Eu não sei como vocês estão. Por isso nossas mulheres, ele está falando do reino de Jesus. Para você depois chegar ao reino dos selos, reino dos trovões, do novo nome. Nem usam todos esses cosméticos, essas pinturas que faz a mulher diferente. Ela não é normal, natural. E outras coisas que o mundo ama tanto. Por isso é que, aí vai pegar para o nosso lado. Por isso é que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado, na cobiça, no adultério, na prostituição,
não ando no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Se a gente não tem domínio sobre o pecado, depois você não vai ter domínio sobre a primeira e segunda etapa. Porque aquilo ali não te deixa nascer. Se você fica paralisado na primeira e segunda etapa, você não nasce, você não tem revelação dos selos. Por isso Deus diz para a irmã Brana, não diga a ninguém, é a terceira puxada. Mas ele pregou, ele não disse para uma pessoa, mas ele pregou. Será que nós mesmos não aprendemos? O nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Se nós não temos domínio sobre o pecado natural, como vamos ter domínio sobre o pecado religioso, que é o espiritual? O nosso domínio é o domínio sobre o pecado, se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo, que mora em nós. Amém? Você tem vergonha de dizer que Deus mora em você? Nós estamos vivendo um reino espiritual. Deus mora em mim, Deus mora em você. Aonde Ele mora, então você sabe falar, você sabe olhar, você sabe agir, porque Ele mora em você, Ele mora em mim. Todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso permanecerá. Isto é, o reino natural será desmoronado, todo o reino natural. Como o irmão Brana mesmo pregou o mundo caindo em pedaços, você vê hoje como que o mundo está caindo aos pedaços. Você não sabe em quem crer mais, porque estão fazendo coisas que nunca fizeram, na religião, na política, nunca fizeram. Nós estamos nesse reino natural, sendo levado à matança, não só pelas doenças, pelos vírus, mas por homens inteligentes, que tomam conta de tudo isso daí, e não deixa você ter uma liberdade de viver, chegando ao ponto até que não podia nem tomar o remédio, para você ver a consciência humana do reino carnal, mundano, diabólico, no qual o nosso corpo físico ainda está sujeito, dependendo disso. Mas não há segurança em lugar algum. A confiança em alguns homens já acabou, pelo que fazem e pelo que não dão conta de fazer, porque tem outros maiores tomando conta. O diabo está tomando conta do mundo inteiro. Por isso que nós estamos no mundo do jeito que estamos. Pestes por todo lado. Irmão Brando diz, esse mundo é um mundo para pestilentos. Por todo lado. Olha que tipo de vida temos que viver hoje. Se você buscar lá atrás, o que foi que fez isso? Por que fizeram isso? Ninguém conta nada, você vive enganado. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para mim terminar. O parágrafo 203 da mensagem Lugar de Adoração provido por Deus. Mas é chegada a hora em que todo o reino tem de ceder, porque há um reino de Deus que está estabelecido no coração humano. Você pode sentir isso, que tem um reino de Deus estabelecido no seu coração. O reino de Deus é reino de ordem, é reino de vida, é reino de paz, reino de compreensão, reino de submissão. É o reino de Deus no coração do homem, pelo batismo do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo. E Cristo virá à sua noiva
e estabelecerá um reino aqui na terra, que nunca será diminuído. Como você entra neste reino? Ele diz, você nasce nele. Você não entra no reino, você nasce nele. Eu não entrei no Brasil, eu nasci no Brasil. Tem outros que entraram no Brasil, mas eu não entrei, você também não, você nasceu. E no reino de Deus você não entra, você nasce. O reino de Deus é a palavra revelada de Deus no dia que você vive. Aquele é o reino. Você é liderado, reinado, governado por um rei que é a revelação. Por isso o profeta diz, o esposo é a palavra revelada. Muitas vezes nós podemos ser governados pela palavra escrita, pela lei, a lei da Bíblia, a palavra escrita. Mas você tem que ser governado pela palavra revelada. Aquela palavra escrita, como foi do tempo de Moisés, ela chegou a ser revelada em carne. Aquele sábado do tempo de Moisés, era Jesus em carne. E agora você tem este reino no qual você vive, que ninguém gosta de nascer nele. Ninguém quer nascer nele. Porque não entra, tem que nascer. Muitas vezes nós ficamos muito tempo nessa mensagem, mas nós não nascemos nela. Não nascemos. Se nós ficamos muito tempo e voltamos a comer as bolotas que antes nós havíamos jogado fora, então nós não nascemos nesta mensagem, não nascemos nos selos. Quantas pessoas que não nasceram? Cordeiro saiu do trono, amém. A era terminou, amém. O último eleito entrou, amém. Novo nome Brana, amém. E hoje não dão amém a mais nada. Porque não tinham nascido, não nasceram no reino. Eles quiseram entrar no reino, mas no reino não entra, nasce. Quando você nasce, você honra seu pai, honra sua mãe, honra seu nascimento. Aonde você nasce, por isso você honra seu pai e mãe natural, você honra seu pastor, você honra seu profeta. De onde nós viemos, de onde nós nascemos, porque em cada um desses nós vemos Cristo operando desde o natural, do meu nascimento natural, que é a vontade permissiva de Deus. Diz o irmão Brana, todo nascimento natural foi a vontade permissiva de Deus. Nós não estamos aqui nesse corpo, nessa carne, pela vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus é que não tivéssemos morte, não tivéssemos dores, não tivéssemos angústia. Essa é a vontade perfeita. Mas como o homem caiu, nós estamos aqui nascendo na vontade permissiva de Deus. Mas Ele nos dá uma mensagem que nos mostra um reino, onde nós podemos nascer de um lugar onde há paz. Paz de espírito, paz na alma. Que você crê nesta palavra. Agora esse daqui é o mais conhecido. Mas é onde você nasce. A semente não herda com a palha, não herdará com a palha. 19. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui nesta manhã, que não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Irmão Brano não está falando da família dele, ele está falando da igreja. Não somos uma denominação, esse é o lado espiritual, essa é a nossa alma, esse é o nosso reino. Não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Por isso que você honra a palavra do seu pai. Quando o pai diz que os selos foram revelados, quando o pai diz que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu, você diz amém. Quando o pai diz que a intercessão terminou para poder revelar a palavra, você diz amém.
quando você vê o pai dizendo HM faz parte do nome de Deus, você diz amém. Você pertence àquele reino, você pertence àquela família. Se você não pertence, você finge, diz amém fingido. Mas quando você pertence àquela família, você diz amém, a família. Brana não é uma denominação, somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Brana alguma. Há uma família Brana e não nos unimos a essa família. Muitas vezes as pessoas unem a nós. Mas não é o correto. Todos que unem a nós, nos deixará. Todos que unem a nós. Não tem que unir a nós. Tem que nascer na família. Aí você honra o pai de família. Muitas vezes as pessoas estão pensando que estão honrando o irmão Brana só ouvindo as fitas do irmão Brana. Quando o irmão Brana pregou coisas e disse que isto ia acontecer e que a noiva tem um ministério e eles não vê o ministério. Se a noiva tem um ministério, aqui está o quíntuplo na noiva. Agora não é mais o quíntuplo na primeira e segunda etapa, é o quíntuplo na noiva. Não é mais o quíntuplo nos pentecostais, agora é o quíntuplo na noiva. Eu sei que alguém está dizendo assim, mas vocês são tão poucos que não tem nem o quíntuplo ainda. O quíntuplo está aqui, através da mensagem do profeta. Quando você tem a palavra do profeta, da maneira que ele revelou, que ele diz, Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela nós não unimos, nascemos nessa família. Se você nasceu na família Brana, como que você depois vai sair e falar que o novo nome não é Brana? Você nasceu na família, como que eu nasci na família Rodrigues Costa, como que eu posso dizer, não, eu não nasci? Agora, se eu entrei na família Rodrigues, eu posso sair. Mas se eu nasci na família Rodrigues Costa, eu não posso sair, não tem jeito de sair. Eu nasci. Se você nasceu na família Brana não é primeira e segunda etapa. Família Brana é terceira puxada. Família Brana é revelação dos seus, revelação dos trovões. Família Brana, HM, faz parte do nome de Deus. Esse é o lugar da família, esse é o reino onde nós nascemos. Por isso não somos dominados por denominações, mas sim pela família. O nosso pai de família é que nos domina. Amém, amém. O tempo passa, né? O tempo passa, mas teve um irmão que disse que eu tinha mudado a forma batismal. Mostrar para vocês que você pode batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem problema, só em nome do Senhor Jesus Cristo, mas o irmão Brana deu este ensinamento também aqui, a divindade explicada. Parágrafo 256, que você pode ler os anteriores, que ele vem falando de dois pregadores, um trinitário e o outro unicista. E quando ele chegou aqui neste parágrafo 256, ele veio esclarecendo com respeito à pessoa unicista, que o unicista batiza só em nome de Jesus. Nós não somos unicistas, nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? O unicista é só em nome de Jesus, está claro aqui, ó. E eu disse para esse homem, eu concordaria com o Senhor, contando que o Senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor, e cresce que isso, e pregasse, e dissesse que o Senhor estava batizando pessoas, não no nome de Jesus, só Jesus, não Senhor. Então ele estava falando com o unicista. Eu seguramente não concordaria com isso, porque eu conheço muitos Jesuses. Os conheço na África, em diferentes lugares, pessoas chamadas Jesus. Agora preste atenção. Porém, se o Senhor usar
o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, escuta, eu concordarei com o Senhor nisso. Isso está bem. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Certo? Foi a forma que o irmão Brana disse para o unicista, porque na verdade o unicista precisava saber daquilo, porque ele despreza Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Ele crê só em Jesus. A irmã Brana teve que falar assim para ele. Então, o batismo não está errado se você disser para a pessoa, eu te batizo segundo a ordem de Mateus 28:19, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que o irmão Brana diz? Você deveria tomar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro, que é a ordem de Jesus em Mateus 28:19. Não há mudança nenhuma, filho. A questão é falta de revelação, pois eles não têm revelação para o novo nome, nem para o batismo eles vão ter. Eu estou te afirmando, não quer dizer que tem que ser batizado só assim. Não, eu fui batizado direto em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu li estas coisas aqui que o irmão Brana diz eu posso fazer esse batismo, como o irmão Brana diz, não é outro homem, é o pai de família que está falando. É aquele que toma conta do reino nesse tempo, no reino espiritual da revelação, é que ele está falando. O Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Então você pode ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu fui, tudo certo. E você pode ser batizado também, quando o pregador for descer você as águas, ele pode dizer-se, conforme diz a ordem de Jesus em Mateus 28:19, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Isso estamos fazendo o que o irmão Brana falou para fazer, não tem diferença. E se for em nome de Jesus Cristo, irmão Brana também falou que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum problema você usar. Agora, não dizer mudou a fórmula. Está na mensagem do profeta, é que as pessoas não percebem. É que muita gente chama nós de unicista, porque eles não sabem o que é unicista, conforme o irmão Brana pregou. O irmão Brana disse que unicistas são aqueles que crê só em Jesus. Está tão claro na mensagem. Aí vem uns dizendo que nós somos unicistas e cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas é porque eles são dualistas. E o nosso profeta não é como o pregador deles, o reino deles, que disse que há um pai e há um filho. O nosso profeta diz que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um só, é o Senhor Jesus Cristo. Então você e eu temos que nascer neste reino. Quando nasce neste reino, não tem nenhuma dificuldade em crer no novo nome, na revelação dos selos, os trovões que foram revelados nos 7 selos, o HM, que é exatamente parte do nome de Deus. E como é o nome de Deus então? Ele estava falando do Deus que estava encarnado no dia. Por isso ele dizia isto, HM faz parte do nome de Deus. Você não encontra HM nem no grego, nem no latim, nem no hebraico, no nome Jesus, Yeshua, Yehoshua. Não existe HM. HM está exatamente em Abrão e em Bran. É por isso que ele ensinou isso para nós, que o mesmo Deus que operou no tempo de Abrão, que deu o H para o Abraão, porque ele era Abrão, aí ele deu o H e ele ficou chamado Abraão. Agora ele chamava Brana, mas foi registrado como Bran, com H também. Isso é parte do nome de Deus. E quando você fala contra, você está falando contra o nome de Deus. Pai, quantos que falam contra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e não sabem que estão falando contra o nome de Deus.
E quantos falam contra o novo nome Brana e eles não sabem que estão falando contra o nome de Deus que o seu profeta diz. Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. E nós sabemos que naquela noite o Jeová Deus chamava Brana naquela carne. Era Jeová Deus naquela carne. Senhor, que o seu Espírito esteja na carne desta igreja, que cada um de nós possamos ter o reino do Senhor dentro de nós, para fazer sua vontade, para ser dominado por ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Número 73, alimento. Pode a porta fechar e minha alma chorar, mas estou comendo o pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação do novo nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de Jesus. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação do novo nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de
Jesus.